vivo, hoje fazendo uma transmissão um pouco diferente, fazendo um teste aí dessa nova plataforma, desse novo modelo de transmissão. Eu estou tentando ver aqui se está dando tudo certo. Eu queria agradecer muito vocês pelas participações. Hoje nós começamos a transmissão aqui no YouTube Leonardo Estopa, mais ou menos 40 minutos antes. Isso é uma experiência que eu estou fazendo e eu posso dizer que está dando muito certo. Eu já vou colocar aqui o contador do YouTube, porque o programa ao vivo já começou com mais de 1.000 pessoas, 1.100 pessoas assistindo ao vivo aqui pelo YouTube. Eu queria agradecer as pessoas que estão assistindo ao vivo também pelo Facebook. Deixa eu colocar aqui o Facebook Leonardo Estopa. Já tem 98 pessoas assistindo ao vivo. Eu gostaria de pedir vocês que, por favor, compartilhem por aí pelo Facebook e venham participar com a gente. Aqui no YouTube, Dilma Resistente, tem 88 pessoas assistindo ao vivo. Eu queria pedir também para vocês compartilharem por aí e virem participar com a gente por aqui. Eu peço, por favor, quem puder dar um feedback aí de como que está a transmissão. Estou vendo aqui no meu Facebook pessoal também. A transmissão está acontecendo aqui de uma forma interessante, né? São 41 pessoas assistindo aqui ao vivo no meu Facebook pessoal. E aqui no YouTube já passamos de 1.120 pessoas assistindo ao vivo. Eu agradeço muito a vocês pelos compartilhamentos. Agora as transmissões no canal Leonardo Estopa vão acontecer dessa forma. Primeiro, antes, né? Que antes ficava aquela claquete lá, vários minutos. Antes aquela claquete era o que antecipava a transmissão. Agora a gente tem esse novo modelo. Dentro desse novo modelo, a transmissão acontece primeiro com uma reprise e isso acaba ajudando. Deixa eu já trazer aqui os primeiros comentários da noite. Eu já consigo ver o rostinho aqui do Delgado. Isso, já está por aqui. O Roberto Delgado, ele fala: Israel financiou a campanha do Bolsonaro. Você tem alguma prova incontestável sobre essa afirmação, Léo? Olha, o Delgado, uma prova incontestável é uma coisa um tanto quanto difícil de se conseguir. O detalhe é que Israel financia constantemente essas coisas através de um sistema que é um bloco de patrocínio. Israel, podemos dizer que os banqueiros de Israel que estão fazendo tudo isso acontecer no Brasil, eles são donos de muitas empresas e essas empresas tiram os patrocínios em massa quando a mídia não quer fazer o que eles querem. Grande parte do capital que controla essas empresas que participaram desse golpe de Estado no Brasil são de banqueiros de Israel. Claro que eu não tenho provas incontestáveis a respeito disso. O que a gente tem são fatos históricos que precisam ser avaliados e está muito difícil conseguir prova sobre qualquer coisa. E ainda que eu tivesse prova, nada, absolutamente nada aconteceria. E você sabe muito bem disso. Roberto Delgado fala: Léo, na live anterior você afirmou que Israel financiou a campanha do Bolsonaro. Você tem alguma prova incontestável sobre essa afirmação, Léo? Olha, Delgado, Israel não apenas financiou a campanha do Bolsonaro, Israel derrubou a Dilma. Isso porque a Dilma não era a favor da dominação da Palestina por Israel. Deixa eu agradecer a Nádia Maia. Bem-vindo ao ano de 1964. Nádia, eu vou te dar uma notícia aqui. Eu sinto em te informar que estamos numa situação bem pior que a de 64. Existe uma ilusão de que hoje o Brasil teria sido remetido para 64, mas não. Estamos vivendo uma situação muito pior que a de 64, isso porque em 64 a gente tinha governantes nacionalistas, apesar de que eles foram financiados pelos Estados Unidos para tomar o poder. Se você busca na história mais oculta, porque qual que é o grande problema do governo militar? Existe até uma certa revolta dos militares a respeito disso. O governo militar, ele é apresentado apenas como sendo um governo que promoveu torturas. Ninguém gosta de falar muito sobre a questão nacionalista do governo militar. Apesar de que o governo militar realmente torturava as pessoas, isso é incontestável, na parte que diz respeito ao nacionalismo, ele não era um governo entreguista. Ele foi financiado, e agora já de uma informação oficial, com prova incontestável, tá, Delgado? Porque os Estados Unidos já liberaram informações a respeito disso. O governo militar brasileiro foi financiado exatamente pelos Estados Unidos e a desculpa dos Estados Unidos para financiarem o golpe militar foi exatamente para evitar a tomada comunista no Brasil. Todo mundo já ouviu falar nessa história, né? Esse medo dessa tomada comunista. Então, esse governo militar que entrou no poder
para evitar a tomada comunista, ele traiu os Estados Unidos. Então, no primeiro momento, ele recebeu uma grana dos Estados Unidos para dar o golpe no Brasil. Depois que o governo militar assumiu o Brasil, ele foi nacionalista, apesar de não democrático. Nacionalista e não democrático significa que ele lutava por um Brasil soberano, mas em compensação não abria as portas para o debate político internamente. Hoje nós temos um governo entreguista que não pode ser considerado igual ao governo de 64 sob hipótese alguma. O Bolsonaro já começa a governar o Brasil. Quer dizer, ele já começa a gerir o Brasil de acordo com as ordens de Israel e dos Estados Unidos. Jamais o governo militar de 64 aceitaria gerir o Brasil contra os interesses dos brasileiros. Então nós estamos bem piores que na realidade de 64. Gente, em 1964, o Brasil entrou num processo de investimento em industrialização. Se a gente tentar comparar as propostas do governo Bolsonaro com o que o governo de 64 fez, é uma forma de humilhar o governo de 64. Tudo bem, a gente pode até comparar as bizarrices. É o caso das pessoas que comparam Bolsonaro a Hitler. É muito estranho imaginar essa possibilidade de comparar o Bolsonaro a Hitler, porque o Bolsonaro é um governante extremamente entreguista, enquanto o Hitler era um governante extremamente nacionalista. O Hitler era extremamente pró-Alemanha, enquanto o Bolsonaro é contra o Brasil e a favor de gringo. Então é bem complicada a situação que a gente está vivendo hoje. Nós não podemos comparar o Bolsonaro com nenhum tirano ao redor do mundo. Roberto, claro, podemos comparar o Bolsonaro com esses tiranos que tomaram o poder para servir aos Estados Unidos. Roberto Delgado fala, mas então poderíamos pensar que as campanhas do Lula e da Dilma foram igualmente financiadas pelo dinheiro dos desvios acusados pela Lava Jato, e para essas existem provas físicas e testemunhais. Olha, ô Delgado, eu não sei se você ainda não percebeu, mas o Leonardo Stoppa não fica negando a utilização de caixa 2 para campanha, não. Quem gosta de negar a utilização de caixa 2 para campanha é o eleitor do Bolsonaro, que não quer admitir de forma alguma que o impulsionamento de WhatsApp foi caixa 2. O ponto de vista que eu tenho é o ponto de vista de que o que interessa para mim, o Roberto Delgado, é como o governo vai gerir o Brasil. O governo vai gerir o Brasil para brasileiros ou o governo vai gerir o Brasil para gringos? Ninguém vai vir com moralismo para cima de mim e falar que porque determinado partido fez utilização de caixa 2, ele não é digno de confiança. Seria como dizer que porque determinada pessoa respira oxigênio, ela não é digna de confiança. Infelizmente, olha, Delgado, a única possibilidade de um partido chegar ao poder no Brasil, um país extremamente corrupto, que endossa a corrupção, é utilizando os mesmos meios que o concorrente. Seria mais ou menos dizer que você vai tentar entrar numa corrida onde todos estão usando alguma forma de doping, mas você vai ser ali dentro o isentão, você vai perder constantemente. Então, infelizmente, o caixa 2 é um doping na política brasileira e a única forma de se chegar ao poder no Brasil é utilizando as mesmas armas que o inimigo. Eu nunca, e eu gostaria que vocês procurassem nos mais de 1000 vídeos que eu tenho na internet, eu nunca entrei no debate a respeito de corrupção, porque eu acho que a corrupção é um problema da humanidade e o que eu normalmente gosto de debater nas minhas lives é até que ponto um governo serve ou não os interesses do seu povo. Essa questão de que, olha, determinado governo usou caixa 2, aquele outro governo fez isso. Eu não entro nesse detalhe, porque, olha, o governo Bolsonaro está aí repetindo o mesmo governo Temer, as mesmas pessoas corruptas no poder, com uma pequena diferença em relação ao governo anterior. Esse governo que veio com uma proposta de acabar com a corrupção, colocou os mesmos corruptos no poder, porém, ele não governa para o povo brasileiro. O governo anterior, que eu particularmente nunca disse que não tinha casos de corrupção, nunca falei que o governo anterior não tinha eventos de corrupção, ele pelo menos governava para o povo. Então, olha,
Se tivermos que escolher entre dois blocos de corruptos, vamos escolher aquele bloco de corruptos que mais representa os interesses nacionais. Então, vi falaram comigo que, olha, então quer dizer que os desvios de dinheiro para a campanha acusados pela Lava Jato pode ser tudo verdade. Agora, a pergunta que eu faço é, cadê a Lava Jato acusando o PSDB? A Lava Jato é um processo de luta contra a esquerda no Brasil, contra um partido político, contra a ideologia de redistribuição de renda. Se a Lava Jato fosse um processo de busca da corrupção, olha, se ela trabalhasse contra a corrupção de todos os partidos, eu daria aplausos, porque ainda que ela estivesse condenando pessoas da esquerda, ela estaria mantendo o equilíbrio condenando pessoas da direita. O grande problema da Lava Jato é que ela não é uma luta contra a corrupção, ela é uma luta contra um grupo político que tinha a preferência do povo. Queria agradecer muito vocês pelos 1.500 pessoas assistindo aqui ao vivo, nesse momento, pelo YouTube. Deixa eu fazer aqui uma contagem de quantas pessoas estão assistindo agora no Facebook, rapidinho, para convidar essas pessoas que estão no Face para virem participar com a gente aqui no YouTube. Olha, são 218 pessoas no canal Leonardo Estopa no Facebook, na página Leonardo Estopa, 191 pessoas na página Dilma Resistente e no meu Face pessoal, 64 pessoas, 63 pessoas. Se vocês puderem vir participar com a gente aqui no YouTube, o link está na descrição dessa transmissão. Eu peço para você, por favor, antes de vir para cá, compartilhe pelo Facebook. Isso é muito importante, ajuda realmente aumentar o alcance. Deixa eu trazer de volta aqui a contagem do YouTube. Essas participações, gente, quem tiver aí no Face, essas participações que estão sendo lidas aqui acontecem no YouTube, por isso convido vocês para se inscreverem no canal. Na descrição desse vídeo tem um link para você se inscrever no canal, na descrição desse vídeo tem um link direto para você assistir qualquer live do canal Leonardo Estopa. Fernando Marrá, Léo, exonerar e recontratar servidor por viés ideológico, ao meu ver, é inconstitucional, fere artigo 5º, inciso 8 da Constituição. Ninguém será privado de direitos por motivo de convicção política. É isso mesmo, olha, Fernando, uma coisa que a gente precisa admitir é que indicação política é isso. O detalhe que eu tenho nesse momento é o seguinte, olha, todos os servidores públicos que são servidores federais indicados, eles vão ser substituídos, porque agora a gente tem uma troca no viés político, isso é absolutamente normal. Os servidores públicos nesse momento, o que eu entendo é o seguinte, aquele servidor público que é concursado, ele está ameaçado, obviamente, porque as empresas serão privatizadas. Aquele servidor público de indicação política, ele obviamente vai ser substituído se a indicação política modificou a linha ideológica do governo. O detalhe é que não modificou tanto assim, né? Temer e Bolsonaro é praticamente o mesmo governo. Eu acho que o que fere o artigo 5º da Constituição é se as pessoas que estão nos cargos não por indicação, se elas forem substituídas, o que é muito feio. Mas nesse momento, a gente precisa de um choque de realidade, tá, Fernando Marrá? Esse choque de realidade é exatamente medo no servidor público de empresas públicas. Imagine você que empresas públicas como os Correios, eles estavam fazendo campanha pela saída da Dilma. E um erro muito grande. Eu vou falar com você aqui de empresas públicas, órgãos públicos, instituições públicas que poderiam ter acabado com esse golpe desde o início. Se a Petrobras, se a Eletrobras, se os Correios, se a Caixa, se o Banco do Brasil, se eles todos tivessem parado após o golpe contra a presidenta Dilma, nada disso estaria acontecendo. Então, nesse momento, a gente precisa assumir que quem está dentro desse processo de chibatada, e me perdoem as pessoas de esquerda que trabalham nessas empresas públicas, que estão escutando agora, claro que eu não incluo vocês, mas infelizmente é aquele caso em que os justos pagam pelos pecadores. A gente precisa admitir que parte das pessoas que precisam ser educadas pelo governo Bolsonaro são exatamente servidores públicos que se manifestaram contra o governo que era a favor do serviço público. Olha, nós vimos pessoas abraçando o Ministério do Trabalho e pessoas que trabalhavam no Ministério do Trabalho falando que fizeram campanha para o Bolsonaro. Agora o Ministério do Trabalho extinto, essas pessoas estão despedidas.
Vamos cair na real. Essas pessoas, elas merecem. Merecem porque elas trabalharam para isso acontecer. Trabalharam pelo Fora Dilma, pelo Entra Aécio, depois trabalharam novamente pelo Fora Dilma, pelo Entra Bolsonaro, pelo Entra Temer. Obviamente essas pessoas precisam pagar pelo que elas fizeram e só é possível, Fernando, ao brasileiro auferir um pouquinho de consciência política se ele tomar chibatada. Se o brasileiro não tomar chibatada, não vai ter conscientização política. Então, hoje eu vejo o PT lutando arduamente para manter o aumento salarial que foi aprovado pelo Congresso, dando aí os R$8 a mais para o trabalhador. Claro que o PT precisa fazer isso, claro que ele precisa. Mas eu, como comentarista e não como político, o que eu vejo é que o trabalhador merece ter essa redução no aumento salarial, porque somente com essa redução é que o trabalhador vai entender que ele precisa votar em políticos que o representem. Não é votar em políticos que representam os patrões. É muito fácil a gente entender que quem merece vencer a presidência da República num país como o Brasil é um político que representa os trabalhadores. Basta a gente somar quantos empregados que tem no Brasil e somar quantos patrões que tem no Brasil. A classe que tiver mais representada é aquela que merece ter o presidente da República. O detalhe é que muito empregado dentro do Brasil se sentiu patrão ou se sentiu representado pelo governo do patrão. Deixa eu agradecer muito Dorival Rodrigues pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Pessoal, eu queria agradecer, assim, de coração mesmo, o Clube do Estopa pela campanha que foi feita para a compra do computador do canal Leonardo Estopa. Claro que nem toda a verba foi arrecadada, mas o Clube do Estopa se reinventou, pegaram dinheiro emprestado, fizeram parcelamento no cartão de crédito, e a forma que eu tenho de retribuir é, sem dúvidas, colocando tudo isso para trabalhar a favor da comunicação democrática. O que eu fiz foi colocar um novo sistema no canal Leonardo Estopa, e isso graças ao Clube do Estopa, graças a vocês que estão ajudando. Agora eu tenho condição de ter 2 computadores, o computador de antes, mais o computador que foi montado para isso acontecer. O computador de antes agora está fazendo a transmissão da live, que é um bloco de transmissão que acontece durante o dia e durante a noite. Esse bloco tem reprises com participações de comentários ao vivo. Depois do bloco de transmissão, no meio do bloco de transmissão, eu faço algumas aparições no computador de controle e nos horários das lives, que é essa live tradicional das 10h30 e uma live que eu comecei a fazer hoje às 2h30 da tarde, eu faço a transmissão normalmente. Toda vez que a gente tiver um evento aí extraordinário, eu entro ao vivo no meio das reprises. Tudo isso só está sendo possível por causa de pessoas como vocês, Dorival Rodrigues, pessoas como Fernando Marrá, pessoas como a Elizabeth Oliveira e as várias pessoas que contribuíram diretamente com a compra desse computador no canal do no Clube do Estopa ou diretamente nas contas bancárias que estão anunciadas aqui na descrição desse vídeo. Eu queria agradecer de coração. Agora o Clube do Estopa vai fazer a lista de agradecimentos agora para efetivamente agradecer essas pessoas. As últimas peças do computador do canal Leonardo Estopa já estão sendo providenciadas e hoje eu descobri que o Canal Verdade não apenas me emprestou um computador para eu utilizar enquanto o computador do canal de Estopa estava sendo montado, como ele combinou com o Clicério de ajudar com os 2 blocos de memória que estão faltando aí para integralizar a quantidade de memória necessária para fazer esse trabalho adequadamente. Então, gostaria de agradecer de coração o Canal Verdade por ter me dado essa surpresa, por essa questão aí dessa doação da memória. E eu queria convidar vocês que, por favor, se inscrevam no Canal Verdade. Não é simplesmente por causa da doação, muito pelo contrário. O Canal Verdade nasceu de uma conversa minha com o Paulo, quando o Paulo falou comigo: Léo, eu fui pastor da Igreja Universal por 10 anos e eu gostaria de falar muita coisa a respeito dessa alienação, desse fanatismo religioso que acontece no Brasil. Então o que eu fiz? Eu falei: Paulo, olha, tudo que você está me falando, eu posso até falar na minha live, mas é o seu jeito de falar que vai conquistar as pessoas que estão dentro da alienação. Então, por favor, faça o seu canal. O Paulo fez o canal dele, o canal está crescendo, isso graças a vocês que estão ajudando a compartilhar. E eu falo, o crescimento desse tipo de canal é muito importante, porque o Canal Verdade é um canal que tem condição de conversar com o fanático religioso. Eu posso tentar, mas eu não consigo conversar com o fanático religioso como o Paulo, que foi pastor da Universal
por 10 anos. Então, muito obrigado. Deixa eu ler aqui. O Roberto Delgado fala: Sérgio Cabral não é petista, nem Gedel, nem Eduardo. Agora, quanto ao financiamento indireto dos Estados Unidos para Revolução através da Globo, que, por sua vez, foi financiada pela Time Life, isso é verdade. Olha, todas as pessoas têm interesses, Delgado. Quem tem interesses e dinheiro, influencia com dinheiro. Pobre alienado de direita. Estopa, parafraseando você, não entre no meio do castigo dos outros, ou quase isso. O PT está vacilando. Deixa o chicote estralar. Exatamente, pobre alienado de direita. Olha, se Deus decidiu castigar alguém, não entra no meio não, porque senão você acaba entrando no meio e levando a chicotada. Eu contei ontem a história de que quando eu cheguei em São Paulo, uma pessoa falou comigo: olha, Léo, esse rapaz é um menino muito bom, ajuda ele, a mãe dele morreu, tá sem lugar para dormir, eu chamei o cara para morar comigo. Quando eu saí por um tempinho, ele roubou tudo que eu tinha. Aí outro amigo falou: olha, quando Deus estiver castigando alguém, não entra no meio, porque senão a chicotada vai no seu lombo. Roberto Delgado: opa, eu também contribuí indiretamente, mas contribuí. Muito obrigado, Roberto Delgado. Clicério, entre em contato com o Roberto Delgado e conversa com o Roberto Delgado para comprar o SSD de 500 GB, que é a última peça que está faltando para a gente integralizar. Esse Roberto Delgado, ele é o patrocinador de direita. Vai ser muito interessante, né? Vocês já pararam para pensar que, olha, eu tive uma surpresa aqui, que foi uma surpresa muito legal. Eu esperava que algum deputado do PT ou algum sindicato ajudasse na construção desse computador. Cheguei a pedir para o Sindicato dos Eletricitários, cheguei a pedir para o Sindipetro, nunca responderam. E foi o canal Verdade, que não tem ligação nenhuma com política, que fez 2 ajudas aí gigantescas, de estar constantemente participando, mas ajudou emprestando o computador e agora ajuda comprando essas memórias. Olha, gente, é de onde a gente espera que não vem. Infelizmente, é de onde a gente espera que não vem. Eu realmente esperava que algum político, né, alguém aí que tem um cargo público de esquerda tivesse dado uma ajuda. Eu esperava que alguma pessoa conhecida do PT tivesse dado uma ajuda, ainda que simbólica, ou algum sindicato desses grandes aí tivesse dado uma ajuda, ainda que simbólica. Olha, não veio. O computador está praticamente pago, falta alguma coisinha que o Clicério está lá juntando, mas de onde a gente espera é que não vem. Elionai Dutra, hoje eu tive uma leve impressão de cultura nazista na posse dos ministros. Elionai Dutra. Olha, Elionai, o que a gente está tendo no governo Bolsonaro é uma cultura entreguista e vira-lata. Infelizmente, a gente tem uma certa distorção do que é a cultura nazista, né? Porque a gente imagina que a cultura nazista é tão somente aquela postura radical, intolerante. Tudo bem, a cultura nazista tinha essa postura radical, intolerante, mas ela tinha muito nacionalismo. O que a gente tem visto na cultura bolsonariana é o contrário. A gente tem visto uma cultura entreguista, uma cultura antinacionalista. Agora, vocês já pararam para pensar que tudo que o Bolsonaro fala é o contrário, gente? Olha que coisa louca. Absolutamente tudo que o Bolsonaro fala é o contrário. Ele fala Deus acima, Brasil acima de tudo, de todos, Deus acima de tudo, aquela frase dele. Como assim Brasil acima de tudo? As propostas, olha, vou ler para vocês aqui algumas bizarrices do Bolsonaro já no início. Deixa eu colocar para que vocês entendam como dói. Lula, Bolsonaro fez discurso vazio e excluiu políticas sociais. Um governo que exclui o seu povo, que exclui principalmente o povo mais humilde das políticas sociais, ele não está governando para o próprio povo. Um governo que faz uma coisa dessa, ele está governando para uma elite. A maioria do povo brasileiro precisa das políticas sociais diretamente ou indiretamente. Olha, diretamente precisam das políticas sociais aqueles que, obviamente, estão dentro do programa das políticas sociais, né? Isso aí é uma coisa clara, mas indiretamente, empresários precisam das políticas sociais, porque as políticas sociais, elas acabam movimentando muita coisa. Então, no momento em que a gente vê esse Bolsonaro que exclui políticas sociais, a gente vê uma bizarrice sem tamanho. Deixa eu só abrir novamente aqui os comentários, porque sem querer eu fechei os comentários, mas eu já consigo ler o
que eu tenho uma outra janela de comentários aqui do lado. Eu queria agradecer muito Paula Porfírio. Léo, boa noite, sou sua nova moderadora. Miad, equipe do Clicério, grata. É muito bom você ter falado isso aqui, viu, Paula? Porque a correria total para instalar esse novo sistema aqui, acabou que eu estou completamente perdido. Essa é a forma mais fácil de eu conseguir realmente adicionar. Deixa eu ver aqui mais comentários. Aqui eu tenho também Fernando Marrá, Roberto Delgado e a covardia do Bolsonaro em manter Marum no Conselho de Itaipu. Algo a falar sobre? Dá para dar nome dos líderes marxistas culturais? É muito estranho quando a gente escuta falar sobre esse caso de marxista cultural, né? Porque a coisa mais difícil até hoje é que nós não conseguimos uma pessoa que conseguisse explicar o que é essa coisa aí de marxismo cultural. Mas falar de marxista cultural eles falam constantemente. Isso envergonha a gente muito, mas vergonha é uma coisa que agora, durante esse novo modelo de governo, a gente tem que passar, faz parte. Passar vergonha agora é só um detalhe. Deixa eu trazer de volta aqui os comentários, porque eu fiz uma modificação aqui que eu acabei perdendo os comentários. Tá aqui principais mensagens, agora é só colocar no tamanho de novo. Muito obrigado, pessoal. Queria pedir vocês, quem puder compartilhar para a gente aumentar o alcance, quem estiver participando aí no Facebook, eu gostaria de convidar para vir participar com a gente aqui no YouTube, né? Deixa eu trazer aqui, porque o Fernando Marrá falou e na hora eu não tinha conseguido colocar. Muito obrigado pela participação. Olha, é só a questão de dar cargos, infelizmente, é só a questão de ficar dando cargo, porque dando cargo, quando um Bolsonaro da vida dá os cargos, ele paga a dívida de campanha. Gente, vamos cair na real, né? Vamos cair na real. O Bolsonaro é tão somente um político aliado ao PSDB, aliado ao DEM, aliado a esses partidos. Olha, o Bolsonaro, ele já está começando a fazer campanha, o partido do Bolsonaro já está começando a fazer campanha pelo Maia. O Bolsonaro já está fazendo campanha pelo Maia. A gente está tendo uma situação bizarríssima dentro do Congresso. Deixa eu só agradecer aqui quem está assistindo pelo Facebook. Estou vendo aqui, parece que 238 pessoas estão assistindo na página Leonardo Estopa. Deixa eu colocar aqui o olhinho, isso. 235 pessoas, 233, muito obrigado, 237. Agora, monitorando aqui Dilma Resistente, 129 pessoas assistindo e no meu pessoal, 42 pessoas. Vocês que estão no Facebook, se vocês puderem, por favor, compartilhar aí no Facebook e vir participar com a gente aqui no YouTube, isso é muito importante. Vamos passar agora de 2.000 pessoas assistindo ao vivo, desde que vocês ajudem compartilhando, vocês que estão no YouTube também. É muito importante que vocês ajudem a compartilhar. Basta copiar o link, colar aí no WhatsApp, no Twitter, que a gente consegue chegar a essa live aqui em 10.000 pessoas assistindo. Muito obrigado aqui mais uma vez, então, ao Fernando Marrá, Dorival Rodrigues, muito obrigado pelo superchat, Dorival. Deixa eu ver se eu consigo liberar aqui os comentários. Isso. Então, pessoal, Deixa eu trazer para vocês, agora eu vou aproveitar, vou trazer para vocês algumas bizarrices que a gente observa aqui no governo Bozal, né? Bolsonaro admite que chegou à presidência com a ajuda do chefe de exército. Olha, o que aconteceu no Brasil, por mais que o chefe do exército tenha tido a intenção de preservar o Brasil de um grande mal, não é assim que funciona a democracia. A democracia funciona com o povo escolhendo aquilo que ele quer. Porque, olha, para votar dentro do Brasil tem que ser maior de 16 anos, exatamente por causa disso. Porque você, com 16 anos, você tem condições de escolher aquilo que você quer. No momento em que o chefe do exército brasileiro mandou um Twitter para o Lula continuar preso e não participar das eleições, a gente teve o fim declarado da democracia dentro do Brasil. A gente está vivendo uma situação de eleições fraudadas. Infelizmente, a gente vai ter que lidar com isso. Essas coisas não vão mudar porque as pessoas que têm poder de mudança dentro do Brasil são essas que estão fazendo essa fraude acontecer. Mas é importante que a gente tenha aqui, pelo menos dentro dessa bolha de conhecimento, que a gente tenha consciência que foi tudo muito bem planejado, não existe nenhuma dúvida. O Lula foi preso exatamente para evitar que o Lula pudesse participar das eleições, isso não tem dúvidas, e no momento que o Lula seria solto, o general mandou um Twitter para manter o Lula preso. Isso é uma coisa muito triste,
porque por mais que o general não goste de impunidade, esse general estava influenciando politicamente. E eu não vi esse general se manifestar a respeito da impunidade, a respeito do Aécio, né? Cadê as manifestações desse general no que diz respeito ao Aécio Neves, ao Alckmin? As manifestações são só contra o PT. Por quê? Porque as manifestações são só contra aqueles que defendem a redistribuição de renda. O grande problema no Brasil é esse. É o conflito entre aqueles que querem ficar com o dinheiro nas elites e aqueles que querem que um pouquinho do dinheiro produzido pelo trabalhador brasileiro volte para o trabalhador brasileiro. A coisa tá feia, mas aos poucos as pessoas vão percebendo o que aconteceu. Claro que não é mais suficiente perceber o que aconteceu, a gente não vai conseguir mudar absolutamente nada, mas pelo menos fizemos a nossa parte. Ronaldo Mota, culpado do Brasil aderir ao Estado judeu é do Oswaldo Aranha, pois ajudou a fundar o Estado israelense. Olha, essa questão, o Brasil não aderiu ao Estado judeu. Nós não podemos misturar religião com política, porque é exatamente isso que eles usam como estratégia. Israel tem uma estratégia bem, assim, uma estratégia bem estratégica, né? Eles criam a ideia de que quando você não concorda com as políticas de Israel, você está sendo antissemita. Peraí, ser antissemita é ser contra o povo. O que a gente é contra são as políticas de genocídio, são as políticas de dominação do mundo em desenvolvimento. É isso que a gente critica. Então, nem seria o Brasil aderir ao Estado judeu. O Brasil aderiu ao Estado de Israel, que é uma espécie de Estado colonizador. O Brasil hoje está numa situação de colônia dos Estados Unidos e de Israel, porque o Bolsonaro foi apoiado para isso. Eles ganharam as eleições no Brasil, influenciaram as eleições e ganharam as eleições no Brasil exatamente para isso acontecer. Claro que é muito triste a gente ter que conviver com isso, mas essa é a realidade que a gente tem hoje. O Brasil é colônia, e é colônia porque o brasileiro voltou para que a gente voltasse a ser colônia. Queria agradecer muito vocês pelos compartilhamentos. Eu vou trazer aqui aos poucos, eu vou intercalando as mensagens aqui dos superchats que vão chegando, vou intercalando os superchats com algumas notícias que eu estou trazendo aqui. Bolsonaro se vangloria de acabar com diversidade na educação. Olha, pessoal, essa forma do Bolsonaro fazer o controle ideológico que ele tanto criticou também faz parte dos interesses internacionais, porque se existe uma forma efetiva de acabar com a dominação internacional sobre o Brasil, é a próxima geração entender o que está acontecendo. É muito triste admitir, mas a gente tem hoje uma geração perdida no Brasil. Essa geração de fanáticos religiosos é talvez uma geração perdida. Está nas mãos aí do canal Verdade lutar para tentar libertar algumas pessoas, mas é muito difícil a gente sonhar com a libertação do nosso povo, né, das garras do fanatismo religioso. Então, o que se espera a respeito da possibilidade do Brasil ser liberto? Espera-se que, com o passar do tempo, as novas gerações entendam o que está acontecendo com o Brasil, que essas novas gerações sejam as gerações do Freedom Fighter, ou seja, os lutadores por liberdade. Para evitar a possibilidade de que a gente tenha próximas gerações que venham a lutar por liberdade contra a dominação internacional, os próprios grupos internacionais que estão hoje controlando o Brasil já estão criando essa ideia de fazer um controle ideológico nas escolas. A ideia do controle ideológico nas escolas é exatamente evitar, por exemplo, que os professores falem sobre o Brasil ser colônia dos Estados Unidos, do Brasil ter destruído sua indústria nacional para agora voltar a ser um país rural. E quando a gente fala nessa questão do Brasil voltar a ser um país rural, ou seja, como nas palavras da Ana Paula Valadão, o Brasil ser o celeiro do mundo, vocês já pararam para pensar que enquanto alguns países estão lutando para ser a indústria do mundo, igual a China, né, a fábrica do mundo, o Brasil vai ser o celeiro do mundo? Infelizmente tem pessoas que acham isso vantagem. O Brasil como celeiro do mundo é um país que produz
matéria-prima, que produz material com baixo valor agregado, então automaticamente é um Brasil que não vai ter muita grana para poder criar conforto dentro do Brasil. Enquanto o resto do mundo eu tiver o Brasil como celeiro do mundo, vai ser muito confortável. Seria como dizer que você tem um jardineiro na sua casa que está cuidando da grama, está cuidando da horta para produzir as plantinhas para você e você consegue pagar esse jardineiro quanto você quer. Quando você perder esse jardineiro, aí você vai ter que começar a cuidar da horta você mesmo. Então, esse é o detalhe que o Brasil vive hoje, um Brasil celeiro do mundo, e o mundo vai lutar com unhas e dentes para manter esse Brasil servil. Porque esse Brasil servil é uma garantia de um mundo civilizado, industrializado, confortável. Somos nós produzindo a parte pesada para que eles tenham o conforto de desfrutar do nosso trabalho pesado e fazer a parte mais leve da divisão internacional do trabalho. Deixa eu trazer aqui um agradecimento para Cristina Siqueira. Deixa eu colocar aqui. Ela fala, Léo, ministro Onyx anunciou caça às bruxas. Despetização do governo vai exonerar quase 400 pessoas. Disse que é só o começo. Dorival Rodrigues. Muito obrigado, Dorival Rodrigues, pelo superchat. Gente, é bonita essa questão de falar em despetização do governo, né? Onyx demite 300 servidores comissionados e diz que iniciou despetização. O Onyx é talvez aquilo que a gente tem mais próximo do Bolsonaro dentro do governo, porque olha, o Bolsonaro é o cara que trabalha só as teorias loucas de frases de efeito. Ontem eu falei sobre a questão de trate o imbecil como imbecil, né? Não adianta você tentar vir com muita teoria, muita profundidade para uma população que é extremamente ignorante, claro, reservadas as exceções, mas a gente precisa admitir que é de uma maioria muito ignorante. Essa população de maioria ignorante gosta dessas frases de efeito. Despetização é o nome que o Onyx usa para poder aproveitar daquilo que eles criticam, ou seja, o cabide de emprego. Agora é o momento do Onyx tirar do cabide de emprego todos aqueles que o PT colocou e colocar no cabide de emprego aqueles que ele quer colocar. Então, é hora dele dar cargo para quem ficou trabalhando no Twitter fazendo campanha para eles, é hora deles darem cargo para aqueles que ficaram lutando, falando que o Bolsonaro é de Deus e que o PT é do Satanás, é hora deles pagarem a campanha política. Então, esse papo de despetização é uma frase de efeito e, olha, tem funcionado. Porque a sociedade brasileira se deixou manipular pela imprensa que criou esse grande inimigo da sociedade brasileira, que é o PT. Normalmente o inimigo é sempre aquele bem forte, né? Aquele maior. Então o maior partido do Brasil, ele foi realmente muito atacado nos últimos anos. E agora é bonito falar em processo de despetização. Numa sociedade que hoje vive a maior crise social, política e econômica da sua história, mas continua com medo do PT por causa de kit gay e mamadeira erótica, a gente precisa admitir que o Onyx está sendo estratégico. Vamos lembrar que o Onyx é o cara que se safou das denúncias de Caixa 2 falando que já resolveu o problema dele com Deus. Então não dá para esperar muita coisa séria do Onyx, né, gente? É o mesmo cara que usa as frasezinhas de efeito constantemente. Não, eu já resolvi meu problema com Deus. É esse cara aí que é o ministro, e o ministro mais importante, o ministro da Casa Civil, é esse cara que vai governar o Brasil. E dizem que o ministro da Casa Civil tem que ter ideologia muito próxima do presidente, e realmente o Onyx mostra que ele é praticamente uma cópia do Bolsonaro. Muito obrigado mais uma vez, Dorival Rodrigues. Deixa eu liberar aqui o chat para ir subindo. Eu queria agradecer muito vocês. Eu gostei bastante dessa experiência de fazer esse bloco de transmissão. Normalmente é esse horário que a live começa a crescer, então nesse novo modelo de transmissão a live já começa a crescer bem antes. Eu queria agradecer muito vocês pelos compartilhamentos, e é importante que a gente consiga também falar com as pessoas como que está funcionando agora, porque as pessoas costumam chegar, ver uma reprise, elas não entendem o que está acontecendo. Então agora o Leonardo Stoppa faz, além do Léo ao Quadrado, na TV 247, 2 lives nesse canal. Essas 2 lives acontecem. A primeira, que seria o Léo Stoppa ao vivo, primeira edição, às 14h30. Essa live que está acontecendo agora, às 22h30. Mas antes de começar a transmissão ao vivo, essa live da noite tem a reprise da live do dia.
E a live do dia tem a reprise do Léo ao Quadrado e da live da noite do dia anterior. Então, amanhã, meio-dia, começa a transmissão do bloco ao vivo de amanhã e depois, logo mais, às 10 da noite, começa a transmissão do bloco ao vivo da noite. Essa live vai ficar durante toda a madrugada com os comentários ao vivo. Então vai ter aquele outro formato em que os comentários que estiverem acontecendo durante a noite vão aparecendo lá ao vivo. Então agradeço muito vocês pela ajuda no compartilhamento, agradeço mesmo. E eu estou fazendo um novo trabalho agora no YouTube, eu vou voltar a fazer os vídeos curtos, faço agora comentários de Twitter, comentários de uma forma mais científica, uma crítica mais científica dos twitters dos políticos, vou fazer também uma crítica teórica a respeito de coisas absurdas. Então eu vou ter o quadro Tá no Twitter, que é para falar sobre coisas que foram comentadas no Twitter, o quadro Cansei de Ser Enganado, quando um político vier com uma mentira escancarada que é realmente contra toda a pesquisa científica de até então, né, quando o Bolsonaro realmente trouxer coisas do tipo a Terra é plana. E também vou voltar a fazer os drops teóricos, que é aqueles primeiros vídeos que eu fiz, tanto no Facebook quanto no YouTube. Os vídeos que falavam sobre política, economia, com a teoria a fundo. Então, vou trazer aí de volta essas produções. Eu agradeceria muito se vocês ajudassem compartilhando para que esses vídeos consigam chegar no máximo de pessoas o possível para a gente conseguir dividir conhecimento. Roberto Delgado, Léo, esta população ignorante que elegeu Bolsonaro tem votado na esquerda há mais de uma década. Então, durante esse tempo todo, não a esquerda não o tornou inteligente? O que houve? Faltou tempo? Não, Roberto Delgado, olha, a população ignorante que eu tenho dito que votou no Bolsonaro, ela é, em grande parte, manipulável. O fato dessa população ter votado na esquerda não faz dessa população uma população inteligente, faz dessa população uma população que, há pouco tempo atrás, viu necessidade de um Brasil para os brasileiros. A gente precisa admitir que parte dessa população ignorante, ela foi ludibriada por uma campanha muito grande da Rede Globo. Essa campanha grande da Rede Globo conseguiu criar uma impressão na cabeça das pessoas que a gente tem no Brasil dois mundos. O mundo da honestidade extrema, que é quem está no poder hoje, e o mundo da corrupção, que é o PT. A população foi tão cega que ela chegou a ponto de esquecer a importância de ter emprego, de ter comida na mesa, de ter dignidade, para votar em um grupo que propôs acabar com a corrupção, mas ao mesmo tempo está propondo a possibilidade de uma guerra contra a Venezuela, propondo a possibilidade de um Brasil inimigo de todos os países árabes e todos os árabes ao redor do mundo, propondo a possibilidade de fim de férias, fim de 13º, tudo isso em nome de acabar com o kit gay, de acabar com a mamadeira de piroca e de acabar com a corrupção. O que eu estou falando é que a troca que essa população fez foi uma troca muito estranha, né? Qualquer pessoa em sã consciência não trocaria a possibilidade de ter emprego, a possibilidade de ter comida na mesa, a possibilidade de ser um país de paz, né? Vamos pensar que hoje existe a possibilidade do Brasil entrar em guerra, ser um país em guerra, sermos inimigos dos venezuelanos para o resto da vida, porque, olha, a guerra não vai ser contra Maduro, não vai mandar um soldado para ir lá e matar o Maduro, não. Vão ser dois exércitos se matando no fronte de batalha. Tudo isso por causa de uma madeira em formato de pênis e de um kit gay, de um papo a respeito de corrupção. Essa sociedade que não soube dosar as coisas, quando ela votou na esquerda, ela votou porque ela dosava as coisas de uma forma que ela achava mais interessante. Olha, eu quero ter um emprego, eu quero ter dignidade. Essa sociedade que foi manipulada, ela não deixa de ser ignorante politicamente, ignorante em termos de compreensão da realidade, tão somente porque ela votou no PT no passado, ou votou na esquerda no passado. Então, você ter votado na esquerda no passado não te faz politicamente inteligente. Você pode ter sido simplesmente manipulado no passado. Porque não tem nada errado em você ter votado na esquerda e agora votar na direita. Isso é natural. O detalhe é que Bolsonaro não é direita. Bolsonaro se diz direita porque é bonito falar que é direita para ser contra a esquerda. Bolsonaro é o entreguismo. Se você busca a direita do Benito Mussolini, busca a direita do Adolf Hitler ou busca a direita do governo militar brasileiro, era uma direita extremamente nacionalista. Brasil em primeiro lugar, Alemanha em primeiro lugar, Itália em primeiro lugar. Se você busca a direita do Bolsonaro, é uma direita entreguista.
Eu, particularmente, eu acho que quando a gente diz respeito a políticas econômicas, se o liberalismo venceu no Brasil, é hora de termos uma experiência liberal. Tanto é que eu não estou aqui contestando experiências liberais, eu faço minha crítica, mas eu acho, olha, se parte da população brasileira quer fazer uma experiência com menos direitos trabalhistas, quer fazer uma experiência sem previdência, quer fazer uma experiência sem saúde pública, natural que essa sociedade queira fazer essa experiência, isso é normal. Agora, fazer uma experiência de entrar em guerra contra a Venezuela, fazer a experiência de destruir nossa indústria para começar a produzir agrícolas, isso aí é uma experiência inadmissível no meu ponto de vista. Isso para mim é imbecilidade. Isso não é experiência. É absolutamente normal que depois de um ciclo de esquerda, a direita tome o poder, o liberalismo, depois de um ciclo de protecionismo, o liberalismo tome o poder. Isso é absolutamente normal. O que é inadmissível é a imbecilidade tomar o poder. Olha, vamos declarar guerra a outros países, vamos declarar guerra contra nosso próprio povo, vamos começar a lutar contra os índios. Isso é imbecilidade, isso não é direita, isso é retardadismo. E com respeito às pessoas que têm qualquer tipo de deficiência mental, quando eu falo retardadismo, eu falo obviamente no pejorativo de pessoas que têm consciência do que estão fazendo, mas lutam contra a razão por causa de uma ideologia pifa. Então, existe uma diferença muito grande entre você querer fazer uma mudança ideológica no campo político, no campo econômico, no campo social. Olha, eu quero fazer uma mudança ideológica nesse momento porque eu acredito que nesse momento não está muito certo o que está acontecendo. Isso é natural, que faça isso. O que eu acho que não faz muito sentido... Deixa eu ver aqui que eu estou vendo que eu tive um problema no Facebook. O que não faz muito sentido é você querer fazer uma mudança a título de um país que era de paz, agora vai ser um país de guerra. Isso não é inteligente, não. Isso aí, para mim, é burrice. Muito obrigado pelas suas participações. Eu vejo que o Delgado voltou aqui. Há uma coisa que me confunde profundamente. A direita diz que a Globo é a favor da esquerda. A esquerda fala o contrário. Nunca entendi isso. O detalhe é o seguinte... A direita e a esquerda, eles têm esse conflito porque tanto a direita quanto a esquerda não gostam de crítica, tá, Delgado? Isso aí tá interessante para que as pessoas que imaginam aí que a Globo é de esquerda, a Globo é de direita. Para você ter uma ideia, quando eu falo que eu não sou comunista, as pessoas me chamam de direita disfarçado. Se eu chego aqui e falo, olha, eu acho que comunismo, socialismo não dá certo, o que a gente precisa é de um estado de bem-estar social, e eu sou totalmente anticomunismo, antissocialismo, o que eu falo é, olha, nós precisamos de um pouco de socialismo, que é o estado de bem-estar social, que é dividir um pouco da riqueza que é produzida, né? Isso é natural. Quando eu falo uma coisa dessa, olha, o pau quebra, me chamam de direita disfarçado, me xingam de nome feio, acontece. E é normal, né? Infelizmente, quando a Globo faz qualquer coisa contra o Lula, a esquerda briga com a Globo é de esquerda. A Globo é de direita. Quando a Globo fala do Bolsonaro, a Globo é de esquerda. Mas não é bem assim. O que a gente precisa pensar é o seguinte, quais são os interesses de quem manda na Globo? Para entender quais são os interesses de quem manda na Globo, a gente precisa pensar, primeiramente, em quem manda na Globo. Mas antes de falar quem manda na Globo, deixa eu agradecer vocês pelos compartilhamentos. Nós estamos com 192 pessoas assistindo aqui. Deixa eu colocar o olhinho do Facebook aqui. 194 pessoas assistindo no Facebook Leonardo Estopa. Por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Temos aqui 115 pessoas no Facebook Dilma Resistente. Por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. E no Facebook pessoal Leonardo Estopa, 41 pessoas. Quando eu falo pessoal, é o meu Facebook pessoa e não a página, tá, gente? E aqui, voltando agora pro YouTube, mais de 2.200 pessoas assistindo ao vivo. Agradeço muito vocês pelo carinho. Pobre alienado de direita, uma das coisas que me preocupa é a questão... Ruralistas vão envenenar, poluir, acabar com o clima, porque, pelo que imagino, a qualidade de vida vai piorar. E a Flávia Correia, Léo, essa população votava no Aécio e não na esquerda. Exatamente. Essa questão de Globo ser... eu vou falar essa questão do clima, tá? Pobre alienado de direita. Essa questão da Globo ser direita ou esquerda, isso é uma coisa que nós temos que imaginar o seguinte, gente... Vamos pensar o seguinte, vamos tirar a direita ou a esquerda e vamos pensar PT ou não PT.
A Globo é contra o PT porque os anunciantes da Globo, eles são a favor da redução dos direitos trabalhistas. Existe um conflito, e esse conflito não foi denunciado só por Marx, esse conflito é denunciado por todos os cientistas ao redor do mundo, que é o conflito do interesse daquele que é trabalhador e daquele que é empregador. Isso é natural, gente. Hoje, você não sofre pela falta dos direitos trabalhistas porque eles existem, principalmente nas empresas grandes. Uma pessoa de uma empresa grande, ela pensa assim, olha, eu nem preciso de direito trabalhista, porque minha empresa faz tudo certinho, eu nunca precisei levar isso na justiça. Quem leva na justiça é aquele safado do Bastião que levou seu Zé na justiça e tomou tudo que seu Zé tinha. Isso é porque o seu Zé, ele não tinha condições de andar corretamente com o Bastião, mas a empresa que você trabalha, ela não anda corretamente com você porque ela gosta de você, ela anda corretamente porque você pode levar lá na justiça, simples assim. Quando os direitos trabalhistas forem retirados, essa mesma empresa que te paga direitinho os direitos trabalhistas porque eles não têm opção, eles vão parar de te pagar os direitos trabalhistas. Isso é absolutamente normal. Hoje eles pagam porque a lei manda. O detalhe é que, para pressionar a retirada dos partidos que defendem os direitos dos mais pobres, os patrocinadores, eles controlam como que as emissoras vão falar. Então, quando você pensa coisa do tipo, olha, a Globo é de esquerda ou de direita? A questão da Globo ser de esquerda ou de direita é uma pura questão da gente pensar em quem manda na Globo. Quem tem dinheiro para pagar anúncios na Rede Globo e até a própria Rede Globo são empregadores. Então, olha, direitos de empregados, deveres de empregadores. Se você diminui os direitos dos empregados, você automaticamente aumenta os deveres, diminui os deveres dos empregadores. Tanto os patrocinadores da Rede Globo quanto a própria Rede Globo, eles querem isso. Por quê? Se você diminui a conta da folha de pagamento, você aumenta o lucro. Então, é muito óbvio que a Globo pode até criticar o Bolsonaro, mas uma coisa que a Globo não quer, sob hipótese alguma, é o PT no poder. A Globo queria o Alckmin. É importante a gente deixar isso bem claro. A Globo trabalhou durante muito tempo pela eleição do Alckmin, deu ruim, não conseguiram emplacar o Alckmin, mas entre o PT e o Bolsonaro, melhor o Bolsonaro, porque o Bolsonaro vai garantir que os empresários que patrocinam a Globo vão pagar menos na folha de pagamento. Bolsonaro vai garantir que a própria Globo vai ter menos despesa com os trabalhadores. O Delgado fala agora, depois do que você disse sobre você, senti firmeza. Eu não lembro o que eu disse sobre mim, viu, Delgado? Agora eu estou tentando lembrar. Bate-papo ao vivo, muito obrigado, pessoal, pelas participações. Queria agradecer aqui de coração a todos vocês que estão aqui participando dessa transmissão, e eu gostaria de lembrar que para a gente aumentar o alcance, você pode compartilhar essa transmissão no WhatsApp, no Twitter e principalmente no Facebook. Essa transmissão está acontecendo nesse momento também no Facebook. Eu queria convidar você que está aí no Face para vir participar com a gente aqui no YouTube. De vez em quando eu vejo que tem uns problemas aqui no meu programa de transmissão e que parece que cai a transmissão no Face. Eu não sei se isso está acontecendo, mas o que eu estou vendo aqui agora é que parece que a transmissão está realmente chegando no Facebook, 190 e poucas pessoas em um, 104 no outro e 53 no outro. Então, imagino eu que está funcionando. Então, muito obrigado, pessoal, pelo carinho, pelos compartilhamentos. Deixa eu ver aqui o que fala aqui o Chocoprint BR. Vamos compartilhar no Facebook, nos grupos de WhatsApp para aumentar o alcance. Chocoprint BR, grande patrocinador, grande amigo do canal, além de moderador. Chocoprint BR patrocinou tanto a fonte do computador novo do canal, como mandou um HD SSD aqui para o canal. Lembrando que o HD SSD grandão, quem vai comprar é o Roberto Delgado. Deixa eu trazer aqui. Sarita Carvalho, Paulo Guedes diz que governo democrático vai abandonar legislação fascista da CLT, criando a carteira verde e amarela. Criando a carteira da chibata. Gente, vai ser... Digamos que... Eu gosto muito quando o eleitor do Bolsonaro... O eleitor do Bolsonaro é facilmente conduzível. O eleitor do Bolsonaro... basta um argumentozinho para ele ser levado contra os seus próprios interesses. Deixa eu... Estou vendo aqui que agora está dando um chilique na transmissão. Pessoal, eu vou tentar fazer aqui agora uma...
Estou tentando ver aqui, que parece que alguma coisa está dando chilique na transmissão e eu estou tentando descobrir o que é. Mas toda vez que eu vou tentar descobrir o que é, eu não consigo descobrir o que é, mas amanhã eu já sei que eu preciso reduzir um pouco a taxa de transmissão do Facebook, que parece que o Facebook está dando problema aqui na transmissão, como sempre. Olha, pessoal, atacar a CLT é, sem dúvidas, o primeiro passo para o governo Bolsonaro iniciar o pagamento de campanhas, né? Deixa eu colocar aqui, olha que coisa, assim, eu não vou falar que é sem noção, porque é para isso que eles foram eleitos. Paulo Guedes ameaça tirar dinheiro da saúde e da educação. Além de tirar dinheiro da saúde e da educação, obviamente eles vão atacar os direitos trabalhistas. O governo liberal é isso, gente, é isso que venceu. O que a gente pode fazer? A gente pode criticar, lógico. A gente pode reclamar? Pode. A gente pode evitar? Dificilmente. Isso porque eles arrancaram o poder da esquerda, obviamente, com fake news, história de mamadeira de piroca, história aí de kit gay, mas eles conseguiram. Esses mesmos políticos que conseguiram tomar o poder à força, agora eles estão nessa onda aí de fazer o pagamento das dívidas de campanha. Qual que é o grande problema? O investimento na saúde, quando a gente pensa no investimento do SUS, o investimento não é só na saúde, da saúde do pobre. O investimento no SUS é um investimento na saúde pública. Isso é uma coisa muito séria. Imagina você que a luta contra a dengue, vocês lembram que de vez em quando o rapaz da prefeitura, ele entra na sua casa para confirmar se você está deixando água parada, pneus velhos no chão, acumulando água para o mosquito da dengue crescer e picar as pessoas? Pois é, o mosquito da dengue, ele não sabe distinguir quem é pobre, quem é rico. O mosquito da dengue não consegue distinguir quem é de direita, quem é de esquerda. Ele vai picar todo mundo. E quem evita que o mosquito da dengue cresça e apareça é exatamente o SUS. Quando a gente tem um governo que já planeja acabar com o investimento em saúde, a gente pode esperar um problema generalizado dentro do Brasil. Não é um problema exclusivo da esquerda, não. Isso é um problema do Brasil. Nós estamos caminhando aí para talvez uma desgraça econômica, uma desgraça na saúde, uma desgraça social ainda maior. Cláudia Silva... Ah, não, Léo, desculpe. A Globo apoiou e participou do golpe. Isso é inquestionável. Essa dos bolsos que a Globo está contra eles é vitimação. A posse do bolso parecia Alice no País das Maravilhas. É porque a turma do Bolsonaro, eles têm a ideia de que qualquer crítica significa que o outro é inimigo. É praticamente impossível a Globo sobreviver sem criticar. Obviamente, a Globo agora vai criticar o Bolsonaro para arrancar o dinheiro público do Bolsonaro. Isso é normal. Enquanto a Globo não conseguir fechar a boquinha com o governo federal, a Globo vai bater no Bolsonaro. Isso é natural. Mas o Bolsonaro só chegou ao poder por causa da Globo. A Dilma só caiu por causa da Globo. O desemprego no Brasil só está alto como está por causa da Globo. A crise econômica só aconteceu por causa da Globo. A Globo fez toda a desgraça que a gente está vivendo hoje. Ela começou a criar motivos para as pessoas pararem de trabalhar. A Globo criou motivos para as pessoas pararem de comprar. E olha, se você para de comprar, o outro para de vender. Então, a Globo que criou toda essa desgraça que está acontecendo agora é a Globo que, infelizmente, alguns coxinhas aí estão achando que é uma Globo que está contra o Bolsonaro. Fala comigo, Clicério. O Delgado quer saber o preço do SSD aí no chat. Ah, tá. Olha, o Clicério, moderador do canal, acaba de ligar aqui durante a live para participar com a gente, para falar que o Delgado quer saber o preço do SSD. Olha só, tá vendo como é que as coisas são interessantes? O Delgado, menino de direita, ele na verdade ajuda mais o canal Leonardo Estopa que os deputados do PT. Muito obrigado, então, Delgado, pela sua intenção de ajudar. Nós vamos mandar para você o link, porque agora eu não sei de cor, mas muito obrigado pela intenção de ajudar. É claro, Cláudia Silva, que a Globo colocou
o Bolsonaro no poder, ela queria o Alckmin, mas ela acabou colocando o Bolsonaro. Mas o eleitor, infelizmente, o eleitor do Bolsonaro, ele não consegue entender isso. É uma dificuldade tão grande para a gente explicar para o eleitor do Bolsonaro isso, né? Isso acaba dando parafuso na cabeça da gente. Pobre alienado de direita, vai chegar um momento que o pobre alienado de direita, ele vai continuar sendo pobre alienado, mas pelo menos vai sair da direita, ele vai regenerar. Maldito Estopa, acabou com um dos meus heróis de infância, Rambo, e agora estou gostando do Adolf, nacionalista. O cara parou de gostar do Rambo, agora gosta do Adolf. Vou parar de assistir esse canal. Olha, pobre alienado de direita já começa a sentir o poder da desalienação do canal. Ele fala, pô, se eu continuar assistindo esse canal, eu vou deixar de ser pobre alienado de direita. Muito obrigado aqui, Flávia Correia. O PT errou ao tentar governar junto com a direita, mas a Globo sempre foi de direita. Quem diz que a Globo é de esquerda é o Olavo de Carvalho. O Olavo fala que a Terra é plana, né, gente? Vamos cair na real. Não dá para levar a sério o que o Olavo de Carvalho fala. Olha, o grande detalhe é o seguinte: enquanto o Bolsonaro propõe um governo ditador que vai passar por cima do Congresso se for necessário, o próprio Bolsonaro já falou que ele vai governar, vai tomar decisões que são prerrogativas do Congresso, ele vai tomar decisões por decreto. O que o PT fez não foi aliar a direita para governar. O que o PT fez foi respeitar o processo democrático. Por quê? Se você tem um governo de coalizão, você precisa respeitar os outros partidos. O que adianta os brasileiros terem votado nos deputados se o presidente vai simplesmente passar por cima da representação popular e não vai aceitar aquelas coisas que são prerrogativa do Congresso? Então essa crítica que que o PT fez uma parceria com a direita, ela é uma crítica pertinente, mas a pergunta que a gente tem que se fazer nesse momento é qual que seria a outra opção? Ditadura? Porque, olha, se você não tem maioria no Congresso, você precisa fazer maioria no Congresso, senão você não consegue governar. Então, sem maioria no Congresso, você não consegue governar. Agora, o detalhe é, se o PT não tivesse maioria, ele não conseguiria realizar nada do que ele realizou. Então, essa questão do PT ter se aliado à direita é uma questão de discutir o modelo de governo no Brasil, né? Esse modelo em que os partidos se unem para fazer uma maioria no Congresso. A outra opção é a ditadura. O presidente fala, olha, eu não vou respeitar o Congresso, eu não tenho maioria no Congresso, mas eu vou governar e com ditadura põe o exército para poder pressionar. É o que a gente está vivendo hoje. O Roberto Delgado manda a condição aqui, ele quer ser moderador do canal para patrocinar o SSD. Aí não, né, Clicério? Como é que nós vamos colocar um moderador de direita no canal? Você vai sair excluindo todo mundo, não pode ser assim. Começou os tiros no pé, Delgado tentando ser esperto, né, sem vergonha, safadinho. Não, você já pensou o Roberto Delgado excluindo tudo enquanto é petista do canal, com todo o ódio que ele tem contra os petistas e grande parte do pessoal aqui é petista? Não pode ser assim, Delgado. PSL que prega nova política, deixa eu agradecer aqui, Flávia Correia, exatamente, Léo, não tinha outra opção, exatamente, olha, a prova de que o governo de coalizão é a única opção é o próprio Bolsonaro, que prometeu tanto fazer um governo com militares no poder, ele até colocou alguns militares no poder, mas ele não conseguiu governar. Questionador sempre. O questionador sempre traz aquela frase, né? É muito interessante quando as pessoas não conseguem pensar com a própria cabeça, aí elas precisam trazer frases prontas para sustentar aquilo que eles pensam, né? Então, as pessoas contestam a inexistência de provas no processo do Lula e é o próprio Sérgio Moro que admite isso, porque o próprio Sérgio Moro fala que são atos indetermináveis. E o mais interessante é que, para ser prova, a prova tem que ser feita de uma forma pertinente com o ordenamento jurídico brasileiro. Aí ele fala 250 páginas de provas. Então, se o negócio são as páginas, eu vou te pedir para você ler, por favor, os livros do Aristóteles. Ele fala principalmente na questão do mundo ser feito de 4 matérias, né?
fogo, terra, água e ar. E aí você vai ver que são várias páginas. E se você não ficar satisfeito, eu gostaria que você provasse para mim a trilogia do Senhor dos Anéis. Prova para mim que tudo que está ali é verdade, porque afinal de contas são milhares de páginas. E se você gosta de número de páginas, você tem, sem sombra de dúvidas, que ser marxista. Afinal de contas, se tem livros que têm muitas páginas, são os livros do Marx. Então, torne-se marxista, porque os livros do Marx têm mais de 250 páginas. Se o negócio é um número de páginas, se para você o que interessa é o número de páginas, vamos partir logo por esse lado, né? Olha, os livros de Marx têm mais de 1000 páginas, então eu acho que você torna-se imediatamente marxista a partir daí. Se o que importa, não interessa o conteúdo das provas, não interessa o conteúdo das páginas, não interessa se aquelas provas são compatíveis com o que manda a lei brasileira. O que interessa é que tem muita página. Então, vai direto para o marxismo, porque, olha, tem um cara que gostava de escrever, era Marx, tem muita página ali, viu? Deixa eu trazer aqui mais um ponto que é muito importante para a gente pensar quando a gente pensa nesse novo governo brasileiro. O governo Bolsonaro quer liberar produção agrícola em terra indígena. Bem perigoso o que o Bolsonaro está querendo fazer. O primeiro ponto é o seguinte: isso mostra claramente que o Brasil não está muito disposto a ser um país industrializado. Isso mostra que o Brasil realmente está indo nessa direção de ser o celeiro do mundo. Não que a gente não tenha que ter produção agrícola, o detalhe é: será que vale a pena nós sacrificarmos a possibilidade de qualidade de vida do povo brasileiro para fazer essa política do Bolsonaro, aí, essa política de incentivo extremo à produção agrícola? Deixa eu agradecer os compartilhamentos, se vocês puderem compartilhar para aumentar o alcance. Eu agradeço muito, temos quase 200 pessoas no canal Leonardo Estopa, 92 pessoas no Dilma Resistente aqui no Facebook e 52 pessoas aqui no meu Facebook pessoal. Muito obrigado, pessoal, pela ajuda de vocês nos compartilhamentos. Se vocês puderem compartilhar mais uma vez aí no Facebook, depois virem participar com a gente aqui no YouTube, isso sem dúvidas vai ajudar muito para o alcance da publicação aqui aumentar. Jackson Santos: Léo, na sua opinião, Bozo termina seu mandato? Ou rola um impeachment, pois ele mostrou que é despreparado e Paulo Guedes me deixou preocupado. O detalhe é o seguinte, Jackson Santos: quem decide impeachment tem interesses. Se os interesses daqueles que decidem pelo impeachment forem cumpridos, ele nunca vai sair por um impeachment. Imagine você que um presidente da República, por crime de responsabilidade, ele é julgado pelo Senado, mas com aprovação da Câmara. Por crime comum, ele é julgado pelo STF, mas com aprovação da Câmara. Ou seja, toda vez que qualquer coisa for pesar contra o Bolsonaro, o que vai ser levado em conta é se o Bolsonaro está ou não cumprindo o que ele tem que cumprir com os deputados. Se o Bolsonaro estiver trabalhando direitinho para os deputados e senadores, ele nunca vai cair. O que significa que ele pode cometer quantos crimes ele quiser, vide caso Queiroz. O Bolsonaro pode fazer todas as atrocidades que ele quiser com a população mais pobre, vide caso Temer, que ele nunca vai cair. O impeachment não é uma questão do cara ser ou não capaz de governar. O impeachment é uma questão do presidente estar ou não alegrando o Congresso. Então o presidente pode matar, pode roubar, pode destruir, né? Eu não vim para matar, para roubar, para destruir. O presidente pode fazer isso tudo, desde que ele esteja alegrando o Congresso. Então, casos como o do Queiroz não derrubam o Bolsonaro, se o Bolsonaro souber fazer como o Temer, negociar direitinho com deputados. Incompetência no governo não é culpa do Bolsonaro. O Bolsonaro não está sendo incompetente. Ele está sendo competente demais, mas a favor de quem ele representa. Imagine você que esse Bolsonaro, que nós estamos assustados aqui com as atitudes dele de querer agora acabar com terras indígenas, ele está sendo extremamente incompetente para quem pensa que os índios merecem proteção. Esse mesmo Bolsonaro, quando a gente pensa, olha, o governo Bolsonaro quer liberar a produção agrícola em terra indígena. Para quem gosta dos índios e para quem é contra a superprodução agrícola, ele não está sendo bom presidente, mas
para quem manda nos deputados hoje, que são os ruralistas, ele está sendo um ótimo presidente. Veja bem, o que acontece com essa liberação de terras indígenas? As terras indígenas não são terras indígenas somente para os índios ficarem lá andando pelado, não, gente. Existe uma ilusão na cabeça do eleitor do Bolsonaro que as terras marcadas como terras indígenas são apenas terras que estão lá improdutivas. Não. Parte do mundo tem que ser mantido intacto, porque, olha, a gente produz muito carbono. Quando você queima as coisas, você produz gás carbônico. Quando você respira, você produz gás carbônico. Esse gás carbônico vai para a atmosfera. De alguma forma, esse gás carbônico precisa ser recapturado. De alguma forma, a gente precisa ter condições aí de regenerar o meio ambiente. E uma das formas de regenerar o meio ambiente é exatamente manter essas florestas intactas. Pedro Paulo Martins Carneiro, muito obrigado pelo superchat. É claro que quando a gente pensa puramente na questão da captura de carbono, plantar captura muito mais carbono que florestas antigas, lógico. Não estou entrando nesse detalhe, não. Mas o que eu estou querendo dizer é que a preservação dos ecossistemas é o que mantém o planeta equilibrado. O que o mundo está propondo para o Brasil é uma coisa muito covarde, muito cruel. Imaginem que o mundo está propondo para o Brasil acabar com as florestas brasileiras, acabar com a preservação ambiental no Brasil em nome de produzir alimentos para o resto do mundo. Seria como eu chegar na sua casa e falar, olha, você vai ter que acabar com o jardim da sua casa para produzir, para plantar a horta para entregar a produção para o seu vizinho. É isso que está acontecendo com o Brasil. Essa superprodução não vai ser utilizada pela população brasileira. Mas o preço dessa superprodução vai recair sobre os brasileiros? Isso porque, gente, olha, o preço para a superprodução agrícola no Brasil ele é muito alto. O preço começa, infelizmente, com o envenenamento dos rios. Quanto mais áreas de produção agrícola a gente tiver no Brasil, mais áreas vão receber agrotóxicos. Esses agrotóxicos são carregados pelas águas das chuvas para os rios e eles chegam na casa da gente. Então a população brasileira vai ser mais exposta à possibilidade de adoecimento por esses agrotóxicos. Agora, no Brasil, a gente tem agrotóxicos que são produzidos, são proibidos no resto do mundo. Então a gente vive uma situação bem complicada no Brasil. Nós temos agrotóxicos aqui que não são permitidos no resto do mundo. Então, olha o preço de liberar a produção agrícola nas terras indígenas. O eleitor do Bolsonaro detesta o índio, né? Hoje a gente tem uma ideologia de odiar as minorias, mas vamos tirar as minorias da questão. Vamos pensar o seguinte, você não precisa de gostar de índios nem de quilombolas. Goste de você mesmo. O que você acha que são terras preservadas para os índios são terras preservadas para garantir uma mata verde dentro do Brasil. E principalmente terras preservadas porque elas estão anexas a áreas de mananciais, a áreas de muitas águas. Agora vocês imaginam que determinadas áreas no Brasil elas não são utilizadas para plantio exatamente para preservar a água daqueles lugares. Nós vamos pegar agora, vamos destruir todas as áreas de preservação ambiental, vamos entregar essas áreas para ruralistas, esses ruralistas vão plantar no Brasil para vender fora, mas quem vai pagar o maior preço, que é viver num país cada vez mais poluído e mais quente, e o pior, viver num país com a água cada vez mais envenenada, somos nós. Então é esse o ponto de vista que a gente tem nesse momento. Não se trata de entrar nessa demagogia de que nós estamos com dó do índiozinho. Se você faz parte desse brasileiro que não consegue valorizar os índios, se você é parte desses brasileiros que acha que índio é vagabundo, que índio fica lá só na selva andando pelado porque não gosta de trabalhar, infelizmente essa é uma ideologia que se difundiu muito no Brasil durante a campanha do Bolsonaro, pense em você mesmo. Acabar com essas áreas de preservação, que são áreas que estão deixadas nas mãos dos índios tão somente porque estrategicamente são áreas que não devem ser destruídas, isso pode acabar prejudicando você como brasileiro. Você pode morar num país mais quente, num país mais poluído, com a água envenenada. Muito obrigado, Paulo Silva. Ele fala, otimista, com Bolsonaro acho que o brasileiro vai comer cocô. Pessimista, não vai ter para todo mundo, né? Pode ser que cocô de animal tenha, porque agora
tudo vai ser produção rural, né? Solon Pereira de Araújo, Léo, fala sobre a possibilidade do Bozo invadir a Venezuela a mando dos Estados Unidos. A possibilidade dele invadir a Venezuela é bem pequena, mas a possibilidade dele entrar em guerra com a Venezuela e tomar couro é grande, porque a Rússia está lá. Quando a gente pensa que o Brasil, né, que era um país conhecido por ser um país extremamente pacífico, de uma hora para outra cedeu a essa pressão dos Estados Unidos e agora ameaça entrar em guerra com a Venezuela para fazer o serviço sujo que os Estados Unidos não podem fazer para não perderem a credibilidade ao redor do mundo, a gente fica muito triste. Mas existe sim essa possibilidade, é sem dúvidas parte da dívida de campanha, né? Tudo isso muito triste. Deixa eu agradecer aqui, muito obrigado, Solon Pereira de Araújo. Deixa eu ver. Olha, gente, eu queria trazer aqui uma outra parte da história. Eu gosto muito de falar sobre essa outra parte da história. Principalmente porque a tendência nossa é saber só de uma parte e não querer nem escutar a outra. General ficará responsável por monitorar ONGs no país. Os militares, eles têm uma versão um pouco diferente da versão que nós temos a respeito da função das ONGs, uma versão um pouco diferente a respeito daquilo que a gente acredita sobre essa preservação ambiental. E essa versão ela merece ser pelo menos analisada por nós, porque se ela for verdadeira, pode ser que os índios tenham sido colocados nessas reservas exatamente para evitar que o Brasil tenha acesso a riquezas que estão disponíveis nessas áreas. Olha só, nos livros do Itamaraty, nos registros do Itamaraty e nos registros das Forças Armadas durante o governo militar, existem registros de várias tentativas dos Estados Unidos de, inclusive, esterilizarem a população brasileira. O que contam alguns historiadores é que os Estados Unidos faziam uso de ONGs para fazerem espionagem no Brasil e para utilizarem essas ONGs aí para os interesses americanos. O detalhe nesse momento é que o Brasil está completamente entregue aos Estados Unidos. Então, a pergunta que eu faço nesse momento é: por que agora, depois que o Brasil deixou de ser soberano, o general vai monitorar as ONGs? Olha, pessoal, as ONGs que muitas vezes no Brasil são recebidas pela população como ONGs boazinhas que estão vindo para o Brasil para ajudar em alguma coisa, elas já foram denunciadas como ONGs com segundas intenções. Então, algumas ONGs humanitárias que estavam no Amazonas eram compostas por cientistas e geólogos que estavam fazendo espionagem no Amazonas. A pergunta que a gente se faz a respeito dessas ONGs internacionais é bem simples. Por que tem tanta ONG no Amazonas, onde não tem gente passando fome, mas faltam ONGs lá no Nordeste, onde as pessoas estão passando fome? A resposta é porque não são ONGs humanitárias. Da mesma forma que não existe nenhuma intenção humanitária na invasão da Venezuela, é tão somente trocar o governo para que o novo governo seja alinhado com os Estados Unidos e entregue tudo para os Estados Unidos, existe também uma intenção de algumas ONGs, lógico que não são todas, de fazer no Brasil controle populacional. Existe a intenção de algumas ONGs de fazerem experiências e pesquisas dentro do Brasil. Se o general estiver querendo monitorar essas ONGs de perto, porque ele sabe disso, e a partir disso ele vai tentar fazer um Brasil mais soberano, mais livre da influência dessas ONGs, obviamente isso é uma atitude merecedora de respeito. A pergunta que eu faço nesse momento é a seguinte: agora que já está entregue, qual que é a finalidade de monitorar essas ONGs de perto? Porque, olha, durante vários anos, as ONGs que estavam no Brasil estavam espionando o Brasil a mando dos Estados Unidos. Espionando o Brasil, que era um país soberano, a mando dos Estados Unidos. Mas qual que é a finalidade de observar as ONGs de perto agora, sendo que o Brasil deixou de ser dos brasileiros e já é oficialmente dos Estados Unidos?
Esse ponto de vista desse general, ele é muito interessante porque ele chama atenção para um possível, digamos que, uma possível reação das Forças Armadas contra o entreguismo. Se o general pretende observar as ONGs de perto, e as ONGs são tão somente instituições espiãs dos Estados Unidos, pode ser que exista dentro das Forças Armadas e até mesmo dentro do governo Bolsonaro uma insurgência contra a dominação americana. Não duvidem dessa possibilidade. Muito obrigado, Luciana Alves Araújo. Ela fala: eu tô num sofrimento com isso, que nem sei como ainda não dei uma daquelas crises fortes de depressão. Não, Luciana Alves, olha, são ciclos, não sofra por isso. Quem tem que sofrer por isso é quem fez isso acontecer. E hoje, eu vou até dar um toque para você, Luciana, de como que eu consegui me livrar desse sentimento de sofrimento. Quando o Brasil começou a entrar nessa crise, e eu falo, olha, lá em 2013, quando a campanha do Aécio Neves começou a fazer bagunça no Brasil para tentar desestabilizar o governo Dilma e causar essa crise que acabou culminando aí no impeachment, né, no golpe, eu fiquei muito triste porque eu já percebia que era um trabalho conjunto de algumas empresas petroleiras patrocinando a desgraça dentro do Brasil para tomar o pré-sal. Naquele momento eu estava muito revoltado com o que estava acontecendo. Mas olha, depois de um certo tempo, eu percebi que o Brasil está passando por isso, que o Brasil passa por isso hoje, por um certo merecimento. O povo brasileiro fez isso acontecer. Então, eu que sofria antes e chegava a tremer de raiva de tudo que estava acontecendo, hoje já não tenho esse sofrimento mais, porque foi o povo brasileiro que pediu isso. E eu te falo, Luciana, você que tem consciência do que está acontecendo, você não faz parte do brasileiro alienado que vai pagar caro por tudo isso que aconteceu. Você que tem consciência do que está acontecendo, faz parte, obviamente, da sociedade consciente que não vai pagar esse preço, porque normalmente é aquele cara que acreditou no kit gay na mamadeira de piroca que vai ser empregado das pessoas que têm consciência política. Então, digamos que o eleitor do Bolsonaro é exatamente o cara que mais vai pagar o preço. É exatamente o cara que chega a ponto de ser enganado pelo Bolsonaro, que vai ser enganado por um patrão. O que nós precisamos hoje é desenvolver um semancol de que eles têm culpa no cartório e parar de ter dó do povo brasileiro. O povo brasileiro precisa passar por isso. É aquela coisa, quando a criança fez bagunça o ano inteiro, aí a criança vai e toma bomba e a gente fica com dó da pessoa que tomou bomba. Gente, ela procurou isso. Deixa eu agradecer Pedro Paulo Martins Carneiro pela ajuda, superchat. Muito obrigado pelo Pedro Paulo. Pobre alienado de direita voltou e diz: PQP seria um sonho, as Forças Armadas serem realmente nacionalistas e defenderem a soberania nacional. Fico até emocionado. Sim, é o que a gente espera, lógico, um Brasil nacionalista que defenda os interesses do Brasil, mas infelizmente o chefe de Estado ele está defendendo os interesses de Israel e dos Estados Unidos. É claro que não existe interesse nenhum do Brasil em bater de frente com a Venezuela. No entanto, esse tipo de palhaçada está sendo falada pelo nosso chefe de Estado. Então, isso é um grande sonho nosso. Nós precisamos admitir que esse sonho pode ser um sonho utópico. Não vamos crer demais nele, mas é importante, eu vou até voltar nesse assunto que eu comecei a falar a respeito, né? Essa questão do general ficar responsável pelas ONGs no país. E vou lembrar vocês que há muito tempo atrás, no golpe de 64, os Estados Unidos acreditavam que estavam financiando os militares brasileiros para tomarem o poder no Brasil para serem submissos ao governo americano. Os militares deram o golpe no governo brasileiro e, na sequência, deram um golpe também no governo americano e governaram o Brasil de uma forma soberana. Depois que os militares deram um golpe no governo americano e deixaram de ser submissos ao governo americano, os Estados Unidos começaram a fazer uso das ONGs para espionar o Brasil. Fizeram tentativa de esterilização do povo brasileiro, fizeram tentativas de encontrar o petróleo no Brasil, eles mandavam geólogos para o Brasil para pesquisar minerais, pesquisar petróleo, pesquisar tudo.
mandavam cientistas para a Amazônia para tentar fazer qualquer tipo de roubo de biodiversidade. Tudo isso aconteceu no Brasil. Meu Deus, a minha espuma está soltando. Tudo isso aconteceu no Brasil durante o governo militar e hoje a gente tem aqui um governante, né, faz parte do governo militar, faz parte do governo Bolsonaro, um militar que é a favor da possibilidade aí de olhar o que essas ONGs estão fazendo. Então, ou seja, esse militar conhece a história do Brasil e parece que ele não é muito a favor do entreguismo do Bolsonaro. Queria agradecer muito vocês pelos compartilhamentos. Deixa eu trazer aqui 2 superchats que acabam de chegar. Deixa eu colocar aqui. Sacha Band, feliz 2019, feliz 2019 para você, Sacha Band, para todas as pessoas que estão acompanhando essa transmissão. Podemos falar amanhã por telefone? Preciso falar com você. Por favor, me mande um WhatsApp dizendo o melhor horário. Saúde para a Luísa. Muito obrigado, Sacha Band. O ideal é você ligar, porque se eu te falar o melhor horário, eu vou me perder, né? Eu vou achar que te falei o melhor horário e nesse melhor horário pode ter acontecido alguma coisa e eu estou gravando um vídeo para colocar no ar. Então ligue. Se eu estiver gravando, eu não vou poder atender. Então eu te peço, melhor que você ligue, porque aí eu vou tentar, vamos ver se não coincide. Quando eu estou fazendo alguma gravação ou edição, eu coloco no silencioso, então peço desculpas às pessoas que tentaram me ligar e eu não atendi, é por isso. Às vezes eu estou tentando gravar alguma coisa e tal, e essa semana em especial que eu estou desenvolvendo esse novo sistema aqui, pode ser que eu perca bastante ligações, mas é por uma boa intenção. Paula Porfírio, o povo, os eleitores merecem pagar, mas as crianças, os animais, a natureza sofrem por eles. Desmatamento da Amazônia está atingindo o limite. Olha, Paula, eu lembro que no meio do ano passado, eu pedi a Tássia Camargo para fazer um aviso especial para as pessoas do PT, isso porque eu não tenho muitos contatos no PT, a Tássia Camargo tem muitos contatos lá. Eu falei, olha, eu acho que o caminho para a gente fazer uma denúncia internacional sobre o que está acontecendo no Brasil é falar do Amazonas. Porque fica falando que o Lula está preso injustamente. O Lula está preso injustamente. Claro que isso revolta pessoas. A gente precisa admitir que isso revolta pessoas. Mas falar que eles vão acabar com o Amazonas, isso vai chamar a atenção do resto do mundo. Eu acho que o caminho para a gente mostrar para o resto do mundo o que está acontecendo no Brasil hoje é isso. É falar sobre o desmatamento do Amazonas, é falar sobre o que o governo pode fazer para beneficiar esses ruralistas, né? Em nome do dinheiro, a gente pode realmente acabar com o planeta. O caminho é esse, não sei se a gente vai fazer isso. Roberto Delgado, Léo, infelizmente vou ter que deixar o canal. LM Marta Neves e Nerivone, entre outros, estão com inveja devido às minhas contribuições. Inveja é uma M. Calma, Roberto Delgado, não é assim que funciona. Você precisa participar do canal, precisa chamar mais pessoas. Eu peço vocês que chamem pessoas para participarem do canal. E você não é assim tão facilmente abatível de ficar com raiva de uma pessoa, né? Inclusive o Roberto Delgado, ele teve uma época aí que os moderadores excluíram o Roberto Delgado do canal, ele voltou com o nome Cristo Vive e acabou me enganando. Aí ele participava e num certo momento ele perguntou: por que você excluiu o Roberto Delgado? Por que você excluiu o Delgado? Eu fui responder, olha, o Delgado xingava, né, as pessoas e tal, aí ele fazia umas contribuições que não eram boas, aí ele me xingou, eu sou o Delgado e eu participo direitinho. Aí ele me xingou, deu até uma dor no coração na hora que ele falou, eu sou o Delgado, e foi injusto. Foi injusto me excluir. Mas você não é facilmente abatível assim não, Delgado. Só Games. Léo, argumenta um pouco sobre a política pública de valorização do salário mínimo no período Lula, que calou economistas. Olha só, Games, é interessante, eu gosto muito quando as pessoas falam desses pontos econômicos. Essa questão de valorização dos trabalhadores, né, quando o Lula fala de uma forma bonita, ele fala, olha, as pessoas... o governo anterior achava que o pobre era o problema do Brasil. Eu quis provar que o pobre é a solução para o Brasil. E o Lula aplicou uma política de intervencionismo econômico, que é uma política do estado de bem-estar social, que foi proposta pelo Keynes. E é muito inteligente, porque, olha, ao contrário do que está acontecendo hoje, gente, o Lula
valorizando os trabalhadores e aumentando o salário mínimo, ele criou um certo desconforto para quem paga o salário mínimo. Esse desconforto inicial ele foi compensado porque mais dinheiro na sociedade acabou fazendo com que essas pessoas que pagavam o salário mínimo tivessem mais dinheiro. Então, é muito fácil se a gente imaginar o seguinte, imagine você que um determinado supermercado paga hoje 100 mil reais por mês na folha de pagamento. E esse supermercado faz um cálculo, olha, o Lula vai aumentar o salário mínimo. A partir de agora, minha folha de pagamento vai passar para 150 mil reais. Aí o dono do supermercado entra em pânico. Mas tão logo o dono do supermercado tem um aumento de 50% na folha de salário, na folha de pagamento dele, ele tem um aumento de 80% nas vendas. Por quê, gente? As pessoas mais pobres, quando elas têm um salário maior, elas compram mais. Então, hoje nós estamos trabalhando exatamente na contramão do que o Lula fez. Digamos que não saber explicar isso para a sociedade talvez tenha sido um dos erros do PT, porque olha, a classe média brasileira ela estourou de ganhar dinheiro exatamente porque a classe média, dona de mercadinhos, lojas de roupa, lojas em geral, ela vendeu muito mais porque os pobres tinham mais dinheiro. Então o cara às vezes ele tinha que pagar um pouco a mais por mês na folha de pagamento, mas ele vendia 2, 3 vezes mais, exatamente porque o Brasil inteiro estava ganhando mais dinheiro. Hoje, nós estamos a caminho do encolhimento econômico, porque nós estamos trabalhando o inverso dessa política do Lula, nós estamos trabalhando a ideia de que o Bolsonaro está reduzindo o salário dos mais pobres para alegrar os mais ricos. Mas isso não vai alegrar os mais ricos, porque os mais ricos vão vender menos, eles estão atirando contra os próprios consumidores. Vocês já pararam para pensar que o mesmo Brasil que aumenta salários das pessoas que ganham o teto constitucional, ou seja, os funcionários públicos que ganham o máximo que é permitido para um funcionalismo público, eles têm aumento. Já o trabalhador que sustenta o funcionalismo público não tem um aumento conforme a inflação, tem redução. Isso é vergonhoso, gente. O mesmo Brasil que aumenta salários de ricos é o Brasil que abaixa salários dos trabalhadores, que sustentam esses ricos. Então, isso é uma reflexão que a gente tem que fazer sobre de onde o Brasil veio e para onde o Brasil vai. O pobre de direita que acha que fez bom negócio votando no Bolsonaro, votando contra o governo do PT, agora vai aprender uma coisa bem triste. Ele vai entender que é pobre. Pessoal, eu queria agradecer a vocês de coração pelas participações e lembro, a reprise vai acontecer nesse momento. Então, por favor, participem da reprise desse programa. É muito importante que vocês ajudem a compartilhar essa reprise. E nesse